Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, né? Numa quinta-feira, às 8 da noite, para falar um pouco sobre isso aqui, ó. Escatologia Bíblica. Esse livro que eu mostrei para vocês aqui, um livro do meu curso de teologia da ETAD. Enfim. Bom, nós estamos falando nesses últimos dias sobre o Apocalipse. E eu vou fazer um breve resumo, porque hoje vai ser o último capítulo, não é o último capítulo do Apocalipse, mas o último capítulo dessa saga de vídeos, né? Que a gente está passando para vocês aqui pela Associação Vitória de Cristo. É isso aí. Só um resumão e umas considerações rápidas sobre o Apocalipse. Gente, definitivamente, o Apocalipse, as coisas do Apocalipse ainda não começaram a acontecer. Estou dizendo isso para vocês porque existem vários cursos de teologia de várias igrejas que dizem que o Apocalipse já aconteceu, que essas coisas que estão previstas ali no Apocalipse já ocorreram. Então, isso não é verdade, porque o Apocalipse é muito claro que as coisas começarão a acontecer somente após o aparecimento do anticristo e do falso profeta. Mas antes desses dois aparecerem, a igreja será retirada da terra, a igreja espiritual, a igreja dos que creem em Cristo. Então, eu fiz um resumão aqui, vou fazer um resumão para vocês aqui, do que foi falado até hoje, para a gente parar hoje no capítulo 17 de Apocalipse, e daqui até o final, porque o Apocalipse hoje ele está muito claro, porque é o momento dele ser revelado. O momento dele ser revelado é agora. Muitos teólogos tentaram antes, muitos estudiosos tentaram interpretar o Apocalipse, só que ele estava oculto, fechado, encerrado, até o momento certo que Deus, através do seu Espírito, o revelasse. E esse é o momento porque nós estamos cronologicamente alinhados com os acontecimentos que virão no Apocalipse. Estamos às portas do primeiro grande evento. Então, logo nos primeiros capítulos do Apocalipse, o João fala que foi Jesus que apareceu para ele na ilha de Patmos, João apóstolo, e deu essas coisas que ele escreveu, essa profecia maravilhosa que ele escreveu aqui, que nós chamamos hoje do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. E no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro, ele chama a atenção das igrejas, chama a atenção dos erros e das falhas que as igrejas, porventura, poderiam ter e tem. Depois, no capítulo 4, vem a igreja arrebatada, a visão do arrebatamento. No capítulo 5, a igreja glorificada, ou seja, a igreja nas bodas do Cordeiro. No capítulo 6, ele fala da grande tribulação que acontecerá na terra, enquanto a igreja está sendo glorificada com as bodas do Cordeiro, lá com Cristo. No capítulo 7, ele fala da salvação dos fiéis durante a tribulação, né? Aquelas pessoas que ficarem aqui, que não forem arrebatadas, mas que crerem no Cristo, ainda serão salvas durante a tribulação. No capítulo 8, ele fala da abertura dos selos, termina a abertura do selo, que começa no capítulo 7. Depois, no capítulo 8 ainda, e no capítulo 9, ele fala das trombetas que serão tocadas pelos anjos. São 7 trombetas
mas aqui, até no capítulo 10, fala só de 6, que são pragas e eventos naturais que acontecerão no planeta, que abalarão o planeta Terra profundamente. No capítulo 10 fala de João, que ele recebe a profecia, né? A palavra, ela, na verdade, ela usa uma metáfora que João comeu um livrinho que foi doce em sua boca e amargo em seu ventre, que a profecia é doce, mas às vezes ela realmente é amarga. E no capítulo 11 fala das duas testemunhas. Logo depois, no mesmo capítulo 11, vem a sétima trombeta, né? E depois, no capítulo 12, que a sétima trombeta é o fechamento antes das taças da ira de Deus. Depois ele dá uma pausa aqui no capítulo 12 do Apocalipse e fala sobre a mulher e o dragão. E aí começa a ter uma conotação mais espiritual o Apocalipse até aqui. E depois, nas taças, a conotação é toda física, né? São problemas que vão acontecer no mundo físico. Então, são terremotos, maremotos, várias pragas e contaminação dos rios, dos mares, e muitas doenças e guerras e uma série de coisas no mundo físico. Mas a partir do capítulo 13, 12 e 13, o Apocalipse começa a ter uma conotação mais espiritual. E aí Deus começa através de Jesus Cristo, né, a passar para João, a preocupação dele e o julgamento dele no campo espiritual. Ou seja, julgamento dos espíritos imundos e daqueles que os acompanham. Isso a gente começa a notar porque logo em seguida, no capítulo 14 e no 15, começa as taças da ira de Deus e tal, e vai até o 16, todas aquelas taças as 7 taças que nós já lemos, já estudamos. E no capítulo 17 a coisa entra definitivamente num julgamento espiritual da grande prostituta espiritual e o seu falso profeta. Até aqui, nas taças e nas trombetas, Deus julga o anticristo e os infiéis da terra. No capítulo 17, ele julga a grande prostituta, ou seja, a grande religião que, como diz o texto aqui, a visão da grande prostituta que está assentada sobre a besta. Então, a grande religião que fundamenta a existência do reino do falso profeta. Vamos definir bem essas duas coisas. O falso profeta é o líder religioso mundial e anticristo é o líder político mundial. O mundo, ele caminha para uma globalização que não sabemos se vai ser total ou parcial, mas uma globalização onde um líder mundial aparecerá e será o condutor da grande parte do planeta, né? Então, essas pessoas, as pessoas que ficarem, né, os homens que ficarem aqui, e aí a igreja já foi arrebatada nesse momento que ele aparece, as pessoas vão ter que se alinhar a uma tecnologia de controle social. O controle social ele já está sendo testado hoje, né? Até é problemático eu falar isso aqui, mas eu vou falar para vocês. Nós temos um dispositivo GPS no nosso celular que ele faz a localização, né? Tem lá na configuração do seu celular um local que você fala localização, alta precisão, média ou não, então. Para você usar várias coisas do celular, você precisa de estar com essa localização de alta precisão ativada. E ela estando ativada, o GPS, o satélite, ele identifica o seu celular. Por isso que agora é obrigatório você colocar o CPF. Quando você coloca o CPF, né, ele sabe que aquele celular, aquele e-mail do seu celular está vinculado àquele CPF. Provavelmente é você que está naquele local onde o celular está sendo localizado. Então eles fazem uma triangulação através das antenas de celular e localizam onde você está. Por isso que hoje, nessa pandemia que a gente está aí, eles sabem quem está dentro de casa e quem não está.
Isso não é muito preciso, porque tem gente que tem um monte de celular com CPF de outro, enfim. Mas existem outros meios deles saberem se é você. Por exemplo, você está logado no Facebook, você está logado no Google. Então você está logado, você fez a sua conta com o seu CPF. Mesmo que o seu celular, a sua linha não esteja no seu CPF, a sua conta de Facebook e WhatsApp, tudo está logado no seu CPF. Então eles sabem onde você está. Então, hoje em dia, esse acompanhamento das pessoas, essa vamos dizer assim, essa vigília, né, das pessoas, né, essa localização das pessoas já está sendo feita sob teste no nosso celular, na palma da nossa mão, né? Mas mais para frente, nessa época aí do falso profeta e do anticristo, nós quem ficar vai receber uma marca na mão direita ou na testa para poder ser identificado e ser encontrado a qualquer momento pelo governo mundial. Então, no capítulo 17, agora nós começamos a ter uma visão do julgamento espiritual que Deus fará da grande prostituta. Ele chama a grande prostituta uma religião. Eu estou traduzindo para vocês o que quer dizer esse capítulo 17, uma religião mundial. É uma religião mundial que nós não sabemos qual é essa religião. Existem várias teorias. Quem prega que o Apocalipse já aconteceu, diz que isso já até aconteceu, assim, esse capítulo 17 foi lá em 313 depois de Cristo, que terminou com o edito de Milão. Nada, cara, bobagem, eu não sei. Isso estava oculto, não tem como você entender o Apocalipse com a mente, é só pela revelação. E é agora que a revelação está acontecendo, que é o momento dessas coisas acontecerem, né? O Espírito manteve essas revelações todas ocultas e os homens ficaram dando cabeçada e achando que tem inteligência, que interpretaram, e foram se enganando durante muitos anos, e 2000 anos, né, tentando interpretar isso, mas agora que está liberado para nós, agora que a coisa está sendo revelada, vamos dizer, usar essa palavra, né? Revelada para aqueles que Deus tem escolhido para interpretar e ensinar o Apocalipse. Então é muito simples o que eu expliquei para vocês aqui, está muito fácil de entender. Para mim, eu olho com uma clareza imensa. O Apocalipse está muito simples e muito claro de entender o Apocalipse. E o capítulo 17, vou deixar claro, não vou deixar a minha opinião pessoal, porque eu não estou aqui para dar minha opinião pessoal, né? Num curso de teologia, a gente passa o que a palavra diz, e quando tem mais de um entendimento teológico sobre a matéria, eu passo os entendimentos para vocês. Então, aqui no capítulo 17 do Apocalipse, um abraço para todos aí, a paz do Senhor. Estamos aí firmes, né? A galera aí. Tudo bem. E veio um dos 7 anjos, vamos começar a ler o capítulo 17. E veio um dos 7 anjos, 17 de Apocalipse, gente. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Gente, vamos prestar atenção que essa linguagem aqui é bem textual. Recebam a leitura, leiam comigo se der, que Deus vai falando para vocês quem é essa grande prostituta. Agora, volto a dizer uma coisa. Isso aqui vai acontecer já quase terminando a tribulação. Então, você que está assistindo aí, que acredita em Cristo, você não estará aqui. Em tese, você não precisaria nem saber dessas coisas que eu estou ensinando. Em tese, vocês parariam lá no capítulo 4 do Apocalipse, que é quando teve o arrebatamento da igreja. Mas nós não podemos contar com isso, porque às vezes, na hora do arrebatamento, a gente está num pecado difícil e acaba ficando. Esse é o problema. Acaba não sendo arrebatado. E nós vamos ter que passar por isso tudo aqui. Aí aquelas pessoas que não morrerem, né, para serem salvos, aí vão ter que chegar nesse momento e identificar, né, a grande prostituta, o julgamento da grande igreja que não agradou a Deus, de fato. E levou-me, vamos lá, no capítulo 17, versículo 3. E levou-me um espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata,
que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro na mão, cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição. Gente, vamos ver aqui, só para não ter dúvida, olha só, a gente sabe que púrpura, olha só, é aquele, é um nome dado para aquela cor, tipo um roxo, né? Púrpura, vamos lá. Púrpura, vamos ver o que o dicionário traz para nós aqui, só para a gente fechar o entendimento. É o roxo, né? E escarlata é vermelho. Então a cor, né, da prostituta é escarlata e vermelha, não é certo? Aqui, tem um convite para fazer aqui. Então a cor da roupa do líder dessa igreja é roxo e vermelho. E aí vocês tiram as conclusões que vocês quiserem. A gente está aqui para pensar, para investigar, para entender, né? Então, e ela usava sempre um cálice de ouro na mão, estava sempre bem adornada, com pedras preciosas, muito linda, ouro, pérolas, enfim. E na sua testa havia escrito o nome, Mistério. Na sua testa, Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja bem, a conotação de tudo isso aqui é espiritual. Aqui no capítulo 17, ele não está tratando de nada que é de governo, de material. Está tratando de uma igreja, de uma religião, tá certo? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. É uma igreja, uma religião que as pessoas se admiram muito, muito rica, muito bonita. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha o emblema do Apocalipse, como é que é interessante. 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Esse enigma é muito interessante. É uma coisa que já foi forte, é uma igreja que já foi forte, se enfraqueceu, se fortaleceu de novo. Resumidamente é isso. Não estou falando de nome de nada, tá? Nem vou falar nome de igreja nenhuma aqui. As conclusões o teólogo tem que tirar com Deus e com o estudo. A gente não está aqui para falar nada sem saber. Não existe isso. A besta que vi, então, e 9, versículo 9, capítulo 17. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então, essa igreja está fundada sobre 7 montes. Monte mesmo, morro, está fundado sobre 7 montes. O sentido desses montes, eu não sei se é figurado ou se é real, entenderam, gente? Tem muita teoria sobre isso, tá? Tem gente que defende que esses 7 montes, tá? Não estou dizendo que é a minha posição. Esses 7 montes são os 7 montes onde Roma está fundada. Porque Roma foi criada sobre 7 montes. E eu não estou dizendo que é Roma, que é igreja nenhuma, tá, gente? Só estou dizendo que existe uma linha teológica que defende que esses 7 montes aqui é muito claro isso, essa interpretação textual que a gente chama, dessa parte do Apocalipse. São 7 montes onde Roma está fundada. Então, se você buscar no Google, você vai ver que Roma foi construída sobre 7 montes. Tem até o nome dos montes. Ó, eu tenho aqui Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Vamos lá, continuando. E são também 7 reis. 5 já caíram
e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Bom, aí existe a teoria dos papas. Tem gente que defende que isso aqui, eu não estou defendendo essa teoria, estou dizendo que existe uma linha teológica que defende que isso aqui está oculto, e outros defendem que é a teoria dos papas, a profecia dos papas. Por quê? Porque nós estamos no oitavo. Porque aqui está dizendo que 7 reis, né? São 7 reis, e no oitavo haveria o Apocalipse. Então, desde que o Vaticano, né, virou lá a cidade, nós temos esses 7 reis, são 7 papas posteriores, de 1900 e... não me lembro agora bem a data, mas de um tempo para cá, desde que houve realmente o reconhecimento da cidade-estado, são 7 reis e esse é o oitavo. Como aqui diz, são 7 reis, 5 já caíram e um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Alguns interpretam que seria João Paulo II lá atrás, outros dizem que não, que é agora. Então tem um monte de entendimento com relação a isso, e aí está para vocês, só vocês estudarem, não é? Então, para ver aonde isso vai chegar. É meio complexo eu dar minha opinião sobre isso. Versículo 13. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Pode ser, pessoal, também que seja uma igreja evangélica. Pode ser. Isso tudo aqui é simbólico. E pode ser que seja uma grande igreja, de um grande líder carismático evangélico ou não. Não sei, né? Então nós temos que deixar isso aqui em aberto. A gente está passando para vocês isso aqui porque o estudo do Apocalipse é completo. Mas eu tenho certeza que grande parte de vocês não estarão aqui para ver isso aqui acontecer. Mas então continua o julgamento da grande besta espiritual. No capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, 10 povos, né? E multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento. O Apocalipse, em certos pontos, ele mesmo se interpreta. Isso a gente chama de autointerpretação, né? O próprio texto interpreta logo depois, ou em alguma parte, uma parte que ele já falou. Nesse caso aqui, ele está se interpretando. No versículo 15, ó, as águas são povos, e os chifres são os que aborrecerão a prostituta. 10 chifres. E a porão desolada e nua. Essa prostituta é essa igreja, que pode ser qualquer igreja, gente. Qualquer igreja. Sinto muito dizer, pode ser qualquer igreja evangélica ou não, ou qualquer seita, pode ser qualquer coisa. O que a gente vai perceber é que essa seita, essa igreja, vai tomar um vulto muito grande no mundo. E esse cara, esse falso profeta que vai realizar milagres incríveis. O pessoal vai levantar de cadeira de roda, e uma série de coisas absurdamente. Entendeu? Então, assim, vamos tirar nossas conclusões, né? Não que Deus não levante as pessoas de cadeira, não é isso. Só que vai ser coisa assim, maravilhosíssima, né? Até chover fogo o cara vai fazer do céu. Então, no capítulo, aí mudamos direto para o capítulo 18, né? Do Apocalipse, que continua falando do mesmo assunto, que é a queda da Babilônia e lamentações sobre a terra. Já, gente, no capítulo 19, Cristo volta, é isso que eu quero falar para vocês. Nós estamos acabando aqui a grande tribulação, já passou lá os selos, já passou as taças, já passou as trombetas, a terra já sofreu o que tinha que sofrer, agora Deus está julgando a grande prostituta que é espiritual. Então no versículo 18 ele continua falando sobre isso, né? Sobre esse julgamento eu vou só ler um pedacinho aqui no versículo 16 do capítulo 18, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata. Ele fala várias vezes desse roxo com vermelho, roxo com vermelho. É uma dica para a gente. Roxo com vermelho vai ser a cor.
né, de púrpura escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Quer dizer, o julgamento da prostituta vai ser instantâneo, uma coisa rápida que ninguém vai entender. E todo piloto e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? Quer dizer, ainda diz que a cidade vai pegar fogo, vai se acabar. Bom, então, gente, nesse final, terminou o julgamento da grande prostituta da terra, né? Quer dizer, o falso profeta foi definitivamente julgado, mas o anticristo está ainda aqui. E aí, olha só, nós lemos lá atrás, eu vou falar para vocês aqui, nós já lemos isso antes, mas isso se encaixa agora, depois do julgamento da grande prostituta, né? Existe uma guerra que vai ser travada contra Israel, que é chamada de Batalha do Armagedon, que nós já vimos isso um pouquinho atrás, na última aula, que é durante essa guerra do Armagedon que acontece o capítulo 19 de Apocalipse. Durante a guerra do Armagedon, o que é a guerra do Armagedon? Algumas nações, né, inclusive a nação do anticristo, eles se revoltam, né, eles vêm apoiando Israel e num dado momento eles se revoltam contra Israel e resolvem fazer guerra contra Israel. Quando essa guerra está acontecendo, que Israel está sendo dizimado, né, lá na planície, né, de Israel, está lá acontecendo aquela guerra e Israel está perdendo a guerra, aí vem o capítulo 19 do Apocalipse. Vamos lá. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Essas são as palavras que se usam, né, no céu para adorar a Deus, amém, aleluia. Né? Interessante, né? Por isso que as pessoas falam muito isso, né? Não é vergonha falar isso não, gente, mas tem que sentir, né? E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, de novo aleluia aí, ó. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aí sim, aqui é o retorno do Cristo. Aí o Cristo retorna no meio dessa guerra, salva Israel da perdição total, pouquinhas pessoas que sobraram em Israel, dizima o exército do anticristo, juntamente com ele, prende o maligno que está solto na terra, Satanás e seus anjos, e joga preso, né, no lago de fogo e enxofre, e deixa lá, sofrendo até mais tarde. Ainda não vão ser mortos, não vão ser dizimados, não, porque destruir um espírito não é fácil, mas Deus consegue. Então ele deixa lá, esperando os espíritos que não aceitaram e os espíritos dos anjos que caíram juntamente com Lúcifer. Vão ficar lá, aguardando o julgamento do grande trono branco, que é lá na frente. Primeiro ele vem implantar o governo mundial na terra. E aí ele continua aqui. Regozijemos, no versículo 7. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, que é a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Isso aqui é um anjo que estava falando com ele, né? Por isso que o anjo não aceitou ser adorado. Adore a Deus,
porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Tá vendo? Aí no versículo 11, esse cavalo branco que Jesus volta. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é Jesus, né? E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Esse diadema é muita honra na cabeça dele. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu, os exércitos do céu vinham junto com Jesus, e vestidos de linho fino e branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. As regerá, aqui que a gente vê, eles regerar é cuidar, é julgar e conduzir, reger, conduzir. Aqui que a gente vê que ele vai implantar o governo na terra, tá, gente? E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus esse. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis. Aí é aquele momento que ele destrói os exércitos do anticristo, né? E aí as aves do céu são chamadas para comer os corpos, acabar com aquilo. É verdade, gente, é isso mesmo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentada sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então é aquilo que eu falei. Jesus volta no meio da guerra e dizima, e aí joga o falso profeta, o anticristo, Satanás e seus anjos vivos no lago de fogo e enxofre. Vivo por quê? Para ficar lá sofrendo, ardendo, vivo, até o julgamento do trono branco. Mas Deus é mau não, ele está fazendo justiça. Ele está julgando quem foi mal. Como é que se julga quem foi mal? Retribuindo o que ele merece, não é verdade? Ou quem foi mal merece coisa boa? Não, não é isso, né? Quem foi mal merece pagar, não é verdade? Aí no capítulo 20, ele coloca que o João escreve: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Então é esse 1000 anos que a gente chama de milênio, que é esse período, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Cadeia é uma corrente, né? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Por quê, gente? Porque mais na frente ele é solto de novo. Por que ele vai ser solto? Não sei. Não está aqui no Apocalipse. Está dizendo que ele vai ser solto para corromper as nações, não é? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O que vai acontecer? Do milênio, está aqui no capítulo 20, vocês vão ver, Jesus reina na terra juntamente com a igreja e os anjos. O interessante é que a igreja vai ter outras funções, porque nós seremos os arrebatados e os salvos depois semelhantes aos anjos. Mas só quem vai vir reinar na terra é a igreja. Os que morreram durante a tribulação, não. Os que morreram, né, para se salvar ficarão salvos, mas não virão reinar com Cristo aqui. Quem vai vir reinar, esse é o nosso grande galardão. Além de outros, você reinar com Cristo e ainda poder fazer os mandados dele, né, o que ele mandar fazer em qualquer mundo que ele tenha o que ele quiser ter, né? Porque ele é Deus, ele pode ter gente em qualquer lugar, pode ter outros seres de qualquer planeta. Isso aí é um problema que não é difícil, não. Isso aí não é uma coisa difícil, não. São bilhões e bilhões e bilhões de planetas, sei lá.
O que Deus pensa e não falou para a gente, depois que a gente vai saber, não é? Então é isso. Então, e vi tronos e assentaram-se todos eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos simbólico, tá, meus irmãos? Porque esses 1000 anos aqui, nós, né, alguns teólogos que entendem um pouco também da biologia, a gente faz um entremeado, né? A gente faz uma combinação entre o que falta de vida para o planeta, em tese, né? E esse milênio. Então, a gente imagina que o Sol ainda tenha de matéria para queimar entre 4 bilhões e 4 bilhões e meio de anos ainda para frente. Então, esse é o tempo que nós imaginamos que seja o tempo do milênio que Cristo reinará na Terra. Mais ou menos por esse período. Por quê? Porque, olha só, no final do Apocalipse, a palavra fala que o sol se apagará. O sol se apagará e a terra acaba. Por isso que as pessoas são levadas para a tal da Jerusalém celestial, tal da Nova Jerusalém, que está aí no capítulo 21. Então, vamos só terminar. No capítulo 20, aqui no versículo 7, diz que Satanás é solto nesse final de tempo. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subir sobre a largura da terra. Bom, gente, isso aqui vai acontecer depois. A gente não tem noção de como será isso. Por quê? Quando Jesus voltar, será dado um novo evangelho. Quando ele voltar, será um novo, não vai ter mais o evangelho do arrependimento, nada disso. Satanás vai estar preso, né? Então não tem essa coisa de você ter desculpa, eu fui ouvir o maligno e fiz isso. Não vai ter mais isso. Vai ter pecado? Alguns teólogos defendem, e eu também acredito, que o pecado vai haver porque o ser humano continuará pecando. Só não vai haver mais a tolerância sobre o pecado, né? A pessoa pecou, é extirpado. Pecou, é extirpado, porque ele não vai ter desculpa mais para pecar. Ele não vai ter mais a influência do maligno. O maligno vai estar preso. Mas no final ele é solto para enganar as nações. E aí a derrota final dele. Quando ele é solto por um tempo para enganar as nações, aí vem o juízo final, que está aqui no capítulo 20, no versículo 11. E vi um grande trono branco. Aqui que é o juízo final, o julgamento do grande trono branco. As pessoas confundem o julgamento do grande trono branco com o retorno de Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Jesus, ele arrebata os fiéis, tem a grande tribulação na terra, depois Jesus volta, implanta o milênio, manda o Satanás ser preso lá para o mundo espiritual, junto com o falso profeta, com a besta e com aqueles que não aceitaram, vão, né? Ele não vai matar as pessoas, nada disso. Quando ele volta, as pessoas que estão aqui, que não foram salvas, por isso que a palavra fala, bem-aventurados que ultrapassarem a quantidade X de dias. Por quê? Aqueles que sobreviverem durante a grande tribulação, que são muito poucos, tá? Que sobreviverão durante a grande tribulação, mesmo que não tenham aceitado Jesus, vão estar na terra e vão ter a oportunidade de vê-lo, ele descendo. Com certeza vão aceitá-lo e vão viver em paz com ele, porque essa influência do maligno será retirada. Mas no final dos 1000 anos, que é simbólico, né? Muito mais de 1000 anos, Satanás é solto de novo, porque vai ter gente na terra, a coisa vai continuar aqui, né? A palavra diz que a tecnologia será muito avançada naquele tempo, que Jesus vai estar aqui, o homem vai continuar evoluindo, não vai ter mais essas maldades, não vai ter ninguém matando ninguém, ninguém comendo animal, isso tudo acaba. Você pode comer boi, comer cachorro é na China, né? Aqui nós não comemos cachorro. Mas porco, nada, não vai ter nada desse negócio de matar bicho para comer, acabou. A gente vai se alimentar das frutas, dos legumes, como era lá no Éden, né? Porque com a queda de Adão, que a terra se corrompeu, os animais começaram a se comer. Mas isso não, Deus não criou bicho para comer bicho, não foi isso, né? Então isso foi com a queda, com a corrupção do planeta que as pessoas começaram a comer os animais. Mas isso vai acabar. Durante o milênio, nós não vamos ter necessidade disso, né? E aqui no capítulo 20, no versículo 11, que é o julgamento do trono branco, que é lá na frente. O que é o julgamento do trono branco? Vocês vão entender agora. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Então, Jesus de novo.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se o livro. Esses mortos aqui são os não salvos. Eles vão ser julgados lá na frente. O julgamento do trono branco não é para salvo. O julgamento do trono branco é para o perdido. Por que o julgamento do trono branco vai existir? Porque as almas e os espíritos serão extintos. Essa é a segunda morte. A segunda morte é a extinção do espírito e da alma. Porque nós somos muito mais do que esse corpo aqui. Nós somos uma grande coisa, que é um espírito imortal e uma alma imortal. Imortal quer dizer o quê? Que não morre, mas vai morrer esses perdidos, porque vão ser apagados da existência espiritual. Essa é a segunda morte. É a pior dor que um espírito pode ter. É ser apagado, é ser extinto. Entendeu, irmãos? E infelizmente, as pessoas não estão pensando nisso, né? Em vez de aceitar Jesus logo, gente, pelo amor de Deus, quer viver para sempre, não. Quer dizer, vai ficar nessa coisa, vai morrer. A segunda morte é terrível, muito pior do que a primeira, que é a não existência, é a ausência sua, é a ausência do espírito, é a ausência da alma, é o não, é o escuro, é o nada. Não é verdade? Então é isso aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele... O inferno, tá vendo? Vieram do inferno para ser julgado, que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, até o inferno foi dizimado. Deus acabou até com o inferno. Acabou. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí vamos lá. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí aqui já acabou o planeta. Quando vem o julgamento do trono branco, meus irmãos, acabou a terra. É o final do mundo. Aí acabou o mundo. Falar de final do mundo é aqui, é depois. Por isso que, poxa, então o mundo não vai acabar agora com o retorno de Cristo? Não, o mundo não vai acabar agora. O mundo vai acabar lá na frente, depois do milênio. Bilhões de anos aí, gente. 4 bilhões e meio de anos, 4 bilhões mais ou menos, alguma coisa assim. É muito tempo para frente. Não vai acabar mundo nenhum agora, não vai cair meteoro agora, não vai entrar em colapso agora, nada de profecia mais. Esquece essa bobajada toda. Eu acredito em Cristo. Essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Então é lá depois é que tudo vai acabar. Vi novos céus e nova terra, capítulo 21. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí as pessoas vão para um plano superior, para um plano espiritual superior. A evolução dos espíritos estará no máximo, né? Você estará com o seu espírito no máximo da sua evolução. Não por reencarnações, não é nada disso. A evolução dos espíritos que nascerão durante o milênio, porque nós, né, estamos aqui com a nossa evolução atual. E a gente, quando morrer, vai parar ali. Não tem esse negócio de evoluir de novo. Não tem, porque não existe isso na Bíblia, gente, infelizmente. É até legal essa teoria, mas não é bíblica, né? Alguém falou que existe, mas na Bíblia não tem nada disso, né? Diz isso aqui que eu estou lendo para vocês. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega. Jesus diz primeiro: eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O próprio Apocalipse ele afirma a sua veracidade, né? E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas,
e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, está com vergonha de falar de Jesus? E quanto aos tímidos e aos incrédulos, não acredita nele? Sinto muito. E aos abomináveis, que é mal, e aos homicidas que matam, e aos fornicários que ficam fornicando, né, antes do casamento, desculpe, gente, é o que está escrito aqui, tá? E aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Sou eu que estou dizendo, não. É a palavra. Né? Então é isso. A Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Por que isso aqui, gente? Porque durante o milênio, tá, os missionários do novo milênio, que reinarão com Cristo, a igreja de Cristo, que será a referência de todas as pessoas, será o povo de Israel. Porque eles vão reconhecer, né, a qualidade de Messias, de Jesus Cristo, que foi morto pelo povo de Israel, infelizmente. Mas eles vão reconhecer no retorno dele esse grande erro e vão ser os missionários do novo milênio. E da banda do Levante tinha 3, aí eu não vou ler isso aqui, que é chatão, né? Vamos lá. E no versículo 20, no capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse, estamos terminando, está aqui, mostrou-me, quer dizer, Jesus mostrando para João, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Está vendo? Isso aqui tudo na terra durante o milênio. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Na Jerusalém celestial, digo, tá, meus irmãos? E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E no final é o seguinte, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Porque no mundo espiritual não há necessidade de sol, né? O sol é físico, a luz do sol é físico, o calor do sol é tudo físico. Esse mundo que nós vivemos aqui, que nós podemos tocar e sentir, até o vento que a gente não vê, mas também respira, tudo isso é mundo físico, né? O mundo de Deus é espiritual, é um outro tipo de, não é matéria igual nós, é um outro tipo de essência, né? A gente não tem essa coisa de... É igual o céu, né? Você pensar que vai para o céu, para o alto. Não tem nada a ver. Céu é dimensão, né? É dimensional isso, né? É o mundo espiritual onde os espíritos vivem, né? Então você não vai voar para chegar no céu. Você vai voar, você vai andar no espaço até infinitamente. Não tem nada a ver. O espaço físico não tem nada a ver com o espaço espiritual, que é dimensional, né? Pode estar logo aqui do seu lado uma dimensão espiritual onde todo mundo está, enfim, e a gente não sabe. E disse-me, essas palavras são... Aí eu estou no final, capítulo 22, versículo 6. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, quer dizer, cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, que sou conservo teu e de teus irmãos e os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Ele já usou esse versículo lá atrás e aqui de novo. É a segunda vez que o João tenta adorar um anjo e o anjo nega, não deixa. Quer dizer, nem o anjo aceita adoração, porque a adoração tem que ser de Jesus,
Imagina se alguém mais vai ter que aceitar a adoração. A adoração é de Jesus, nenhum anjo aceita. E eu sou aquele que, então, aí continua aqui, né? E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, está escrito aqui, capítulo 22, versículo 15. Preste atenção, se a gente for um desses, vamos deixar de ser. É só isso. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Gente, a coisa é tão séria aqui no Apocalipse, é tão séria, que se você alterar alguma parte dessa profecia, você perde a sua salvação. É só isso. É por isso que muita gente tem cuidado de não falar sobre o Apocalipse. Tem que ter cuidado, porque para falar de Apocalipse tem que ser só sob orientação de Deus. Não adianta você querer, vou ler, vou entender, vou ensinar. Não entre nessa loucura. Tem um monte de gente que entrou e se danou. Hein? Então, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É o último versículo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, João também usou, né, a graça, né, ministrou a graça no final, como o apóstolo Paulo fez em todas as suas cartas. Então, fechamos o livro do Apocalipse. Ficou claro, né, gente? Ficou fácil de entender o Apocalipse. Está muito simples. Eu vou falar para vocês, só passar rapidinho, na próxima semana, eu até nem trouxe o livro aqui, vocês não podem perder, né, o livro que eu vou estar passando para vocês, que é até da CPAD o livro, o nome do livro é Amigo de Pecadores. Esse autor, ele faz uma abordagem, né, das passagens do Evangelho, né, as passagens de Jesus Cristo, de uma forma surpreendente. Vocês vão ver como é o Deus de relacionamento. O Deus de relacionamento, o Deus Jesus, nosso Deus, que veio para... Você vê, ele escolheu 12 apóstolos e teve rodeado de pessoas o tempo todo. Ele cultivava esses relacionamentos. Ele não julgava as pessoas, ele não apontava. Ele veio para quem precisava ser salvo. Não é? Ele não falava mal de ninguém, ele falava mal dos religiosos que queriam passar como bonzinhos. Isso aí ele chutava. Né? Os caras que queriam ser santarrões e no fundo não tinha nada disso. Aí ele esculachava. Agora, fora isso, não, ele abraçava o pecador, ele queria salvar o pecador, ele era realmente um amigo de pecadores, porque quem precisa de remédio é quem está doente, né? Você vai salvar quem? Quem está salvo? Não, quem está perdido, não é isso? E ele veio para isso. E na próxima semana vamos falar desse livro, ele aborda, só um exemplozinho rapidinho, aquela questão do homem rico, né? Que pergunta, bom mestre... Poxa, ele aborda essa passagem com uma propriedade que vocês vão entender que Jesus é um Deus de relacionamento. Ele está aí para se relacionar com você, para te orientar. Não existe regra, não existe lei. Existe o Espírito Santo que vai te conduzir. Né? Não existe roupa, não existe nada de cabelo, nada disso, nada disso. Tudo isso
é pequeno, é superficial. Quem está nessa ainda não alcançou a espiritualidade do relacionamento direto com Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. E na próxima semana, não percam, Amigo de Pecadores, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus aí. Um abraço.